Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Felipe Luna e ontem saiu a suposta escalação do Sport para o primeiro jogo do Campeonato Brasileiro contra o Inter e a surpresa foi que o meia Gustavo está basicamente escalado ali como titular. Segundo o repórter Antônio da TV Jornal, da Rádio Jornal, o Gustavo vai ser titular contra o Internacional. Mas aí fica uma pergunta no ar que é o seguinte, o Gustavo não estava vendido? E se ele não estava vendido, por que ele não jogou os dois jogos da final do Pernambucano, onde o Sport não tinha um meio-campo para atuar? Eu vou estar falando sobre isso, tentando entender com vocês aqui o que é que aconteceu para o Gustavo não servir antes e servir agora. Mas antes de eu falar qualquer coisa, cara, quero te fazer aquele pedido de sempre. A maioria das pessoas que estão aqui no canal, que assistem os vídeos, não estão inscritos no canal, cara. Então se você não é inscrito, te inscreve aqui, dá essa moral pra mim, que eu tô trazendo informações todo santo dia do Sport Recife. Se você não tá inscrito aqui, tá perdendo tudo. Então te inscreve aqui, ativa o sininho, dá like e vamos lá tentar entender por que o Gustavo não serviu para o Pernambucano, mas serve para o Campeonato Brasileiro. O repórter Antônio da Rádio Jornal ontem trouxe a suposta escalação do Sport para enfrentar o Internacional pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro, o campeonato mais importante do Sport Recife. Entre algumas situações que tiveram na escalação, o Humberto mantém o Júnior Tavares como volante, que para mim é um grande erro, coloca o Toró como titular e o Gustavo aparece no meio-campo como titular. Aí você vai me perguntar, mas Felipe, você não é a favor que o Gustavo seja titular? Sim, sou. Mas a pergunta que fica no ar é o seguinte, se o Gustavo está apto para jogar, se o Gustavo não foi vendido, por que ele não jogou os dois jogos da final do Pernambucano? Não tem como entender isso. Os jogos onde o Sport tinha o Thiago Lopes, que não vinha rendendo bem, e o Thiago Neves, que vinha sem ritmo de jogo, voltando de uma contusão, o Gustavo estava livre para jogar e não foi utilizado. Inclusive no segundo jogo ele nem para o banco foi relacionado. E a informação na época que o Humberto deu, após o jogo, após a derrota nos pênaltis para o Náutico, foi que o Gustavo ele foi uma opção para não ser utilizado, porque como tinha o Thiago Neves e o Thiago Lopes, ele não quis utilizar o Gustavo, mas que ia ter outras oportunidades. Ali a gente imaginava que, se o Gustavo não foi utilizado, a lógica é que ele estava vendido, já que ele vinha sendo especulado aí no Olympique de Marseille, no Mônaco, no Vila Real, em vários outros clubes. Então a gente entendeu mais ou menos, ali mesmo não concordando, mas a gente entendeu. Só que veio a surpresa ontem que o Gustavo ele está relacionado para o jogo, ele viajou para Poá e também ele vai ser utilizado como titular. Então a gente já começa a entender duas situações. Primeiro, que o negócio pode ter dado errado, a negociação com o Gustavo pode não ter dado certo. E o segundo ponto é que o Humberto Louser ele está simplesmente perdido nesse elenco, porque ele está escalando errado, ele está substituindo da forma errada e ele não relacionou para um jogo muito importante, que foi a final do Pernambucano, um jogador que vinha muito bem, dando várias assistências inclusive, para gols importantes no Campeonato Pernambucano. Era um meia que tinha condicionamento físico, que estava num bom ritmo de jogo, comparado ao Thiago Lopes e ao Thiago Neves, e o Humberto não colocou ele para jogar. Então, a gente fica meio com um pé atrás com o Humberto para esse início de Campeonato Brasileiro, porque a gente não consegue entender o que pensa o técnico do Sport. Como é que a gente consegue entender? Se eu tenho um meia que não está vendido, não está negociado, está apto para jogar, está melhor do que os outros dois meias que eu tenho e ele não coloca para atuar, então é complicado. A gente inicia o Campeonato Brasileiro com um pé atrás com o Humberto Louser, porque a incoerência já começa a aparecer. E a pergunta que circula já é o seguinte, será que o Humberto hoje está preparado para disputar uma Série A? Ele fez um grande campeonato com a Chapecoense, conseguiu o título da Série B, mas o campeonato da Série A é totalmente diferente. É muito mais acirrado, é muito mais competitivo, é muito mais desgastante, muito mais difícil. Então, será que o Humberto está realmente preparado aí para utilizar um time como o Sport no Campeonato Brasileiro? A gente vai começar a entender isso a partir de domingo, mas os números mostram que, infelizmente, a incoerência começa a aparecer. Mas eu quero ver a tua opinião, o que é que você acha?
Você acha que ele estava certo de não colocar o Gustavo para jogar o Pernambucano e certo agora de colocar no Campeonato Brasileiro? Comenta aqui embaixo, eu quero ver a tua opinião sobre esse assunto. E se você não está inscrito, cara, te inscreve aqui, ó. É só você descer, só aperta esse botãozinho, já vai ajudar demais o canal a continuar crescendo. E assim que tiver uma nova informação, eu volto na íntegra, trazendo tudo para vocês, tá bom? Um abraço para todo mundo, até a próxima. Tchau, tchau.